Bom, quem endureceu o coração de Faraó? Primeiro, alguns argumentos interessantes. Primeiro argumento: o conflito das 10 pragas, Deus deixa claro lá em Êxodo 12:2 que era contra os deuses egípcios e não contra o povo egípcio. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Deus amava os egípcios como amava a todos os povos. Inclusive Israel foi chamado para salvar todos os povos. Outro ponto interessante é que, quando nós lemos no capítulo 9, os oficiais de Faraó, eles estavam divididos em dois grupos. Os oficiais que ouviam e temiam a palavra do Senhor enviada por Moisés, e os oficiais que desprezavam a palavra do Senhor, na praga das pedras, por exemplo. Então é dito que, quando Deus endurece o coração de Faraó e o dos oficiais de Faraó, eram os oficiais que desprezavam a palavra do Senhor. Já os oficiais que escutavam e temiam a palavra do Senhor, eles não tiveram o coração endurecido, tanto que eles foram libertos e não sofreram a praga das pedras, por exemplo, como o povo de Israel também foi poupado. Então, fica claro que o juízo das pragas era sobre os deuses do Egito e não sobre o povo do Egito. E o principal deus do Egito, que representava e encarnava todos os deuses do Egito, era o próprio Faraó, que era filho de Osíris, o deus da vida. Então o Faraó, ele está na posição ali de Deus enfrentando Yahvé, entende? Então é um grande conflito, muito grande. Então Faraó, é dito que ele endureceu o seu próprio coração 9 vezes, e é dito que Deus endureceu o coração dele 9 vezes também. Só que Deus começa a endurecer o coração de Faraó a partir da 5ª praga. Antes disso, o texto fala que só Faraó endureceu o seu coração de acordo com a lição. É importante lembrar, pastor, como esse endureceu o coração? Não tem a ver com a salvação de Faraó. Faraó rejeitou, na primeira vez que Moisés foi lá, ele rejeitou. Quem é esse Deus? Ele debochou de Deus. Faraó tinha tomado a decisão no seu coração. Deus enviou juízos, as pragas são juízos, e ali é um juízo final para Faraó e para o Egito. 3 vezes é empregada a palavra juízo. Deus vai enviar os seus juízos e fazer maravilhas. Então, quando Faraó ele percebeu que ele estava perdendo, né? Ele endureceu seu coração, não queria deixar o povo ir, e ele queria ser vitorioso, não queria perder, ele era Deus, ele se sentia Deus. Mas sabe como aquela pessoa que descobre uma doença, descobre que está com problema no fígado e bebe, e ele fica com tanto medo que ele deixa de beber, mas 2 meses depois ele está curado e ele volta a beber novamente? Da mesma forma foi Faraó. Faraó, quando via as pragas, ele queria libertar o povo, porque ele ficava com medo. Mas quando passava as pragas, ele voltava a não querer deixar o povo ir, porque ele queria mão de obra, é uma questão econômica, é uma questão de poder e religião. Então, endurecer o coração, quando Deus endurece o coração de Faraó, é Deus reforçando a decisão que ele já havia tomado. Mas mais ainda, por que Deus precisou endurecer o coração dele também? Porque se Deus não endurece o coração de Faraó, Faraó não teria passado pelas 10 pragas, talvez apenas 3 ou 4, ou seja, ele evitaria o juízo final completo de Deus. Então, por isso que Deus endurece o seu coração, não é por salvação ou por outra coisa, é para que ele chegue a destruir todos os deuses do Egito, inclusive Osíris, com o primogênito. Entende? Então, quando Deus endurece o coração de Faraó, é que ele faz Faraó resistir para que ele possa enviar mais juízos. Quando Faraó não tem o coração endurecido por Deus, ele quer desistir. Então, o coração endurecido quer dizer resistir, e aí as pragas viriam. Coração não endurecido é não resistir, é simplesmente se render e pedir e dizer que acabou a guerra, é se entregar. Então Deus não poderia revelar todo o seu poder? Então Deus simplesmente por isso, né? Não era uma questão de salvação. Tanto que no texto bíblico é dito que Deus endurece o coração dele para mostrar o seu nome e o seu poder para as pessoas. Não é nem por causa de Faraó que Deus endurece, é para que as pessoas, os egípcios, vissem e fossem libertos
da idolatria que reinava ali no Egito, tá bom? Por exemplo, a Bíblia fala também lá em Ezequiel que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Não é literal isso, é uma linguagem simbólica. Deus não tira o coração literal, né? E não tem coração de pedra, todo coração é de carne. Mas o coração de pedra é um coração endurecido, é um coração que não ouve mais a voz de Deus. E o coração de carne é aquele que ouve a voz de Deus. E nós vemos isso nos oficiais de Faraó, no capítulo 9, quando é dito que a parte dos oficiais temia e ouvia, e a outra parte diz que não temia e não ouvia, e logo em seguida é dito que Deus endureceu o coração do Faraó e de seus oficiais. Então, endurecer significa fazer Faraó continuar a guerra até o final. Não endurecer significa Faraó se render antes por medo, né? E interromper o juízo final. Então, que Deus te abençoe e lembre-se sempre de uma coisa: o nosso coração hoje pode estar endurecido igual Faraó. O caminho certo está diante de nossos olhos, mas nós recusamos pelo mal do nosso coração, pelos desejos, pelo nosso próprio orgulho. No final de contas, a questão de Faraó era simplesmente um orgulho. Deus fala assim: Faraó, tu não te humilhou ainda, cara, nenhuma vez. Talvez essa é a questão que estava no cerne da questão, era o orgulho. Aqueles que se humilham serão exaltados. A Bíblia fala que a humildade é um dom de Deus. E hoje muitas pessoas estão longe da igreja, estão longe dos caminhos do Senhor, pelo orgulho e pela soberba da vida. Isso dentro da igreja e fora. Então o meu coração precisa estar humilhado diariamente, porque a soberba, o orgulho precede a guerra, como diz Provérbios. Que Deus te abençoe e que você possa crescer ainda mais no estudo da palavra de Deus. Né, Razak? Né, meu amado? Tamo juntos? Imagina, a 10ª praga foi sobre o filho de Faraó. Olha lá, criancinha. Isso é forte. Mas o filho dele e o próprio Faraó é um tema do próxima lição que você vai estudar aí. Tá bom? Deus te abençoe.